Boa noite aos alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana que se inicia do nosso ensino remoto. Estamos já no último mês, do ano de 2020. Quem diria, que passaríamos aí tanto tempo afastados por conta da pandemia, mas é algo que foi necessário, nos pegou aí de surpresa, mas estamos aí, pessoal, para encerrar o nosso ano letivo. Espero que todos estejam bem. Hoje, segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020, eu estou trazendo para a aula de espanhol hoje uma notícia que certamente aí vocês já conhecem, porque o fato se deu na semana passada e a notícia ela ganhou repercussão mundial, Estou falando do falecimento, da morte do ídolo do futebol argentino, Diego Armando Maradona, que para muitos, foi o maior jogador de todos os tempos. Foi o único jogador que chegou a rivalizar, com o Pelé, o brasileiro Pelé, em relação a esse título aí, de melhor jogador da história do futebol. Ele teve uma vida muito conturbada, se envolveu com o mundo das drogas, mas sempre teve essa posição aí de ídolo do futebol argentino preservada. Muito idolatrado naquele país e por todo o mundo, do futebol, todos que apreciam um bom futebol. Então eu estou trazendo aqui uma notícia que foi publicada no jornal Clarín, que é um jornal argentino, e que fala aqui sobre o que aconteceu naquele fatídico 25 de novembro de 2020. Então eu vou ler a notícia com vocês em espanhol. Você pode pausar o vídeo aí e repetir alguma palavra que não conheça, tá certo? Seria muito bom que você tentasse ler e acompanhar comigo o texto em espanhol. E na sequência temos aqui 4 questões de compreensão de texto bem simples, perguntando algumas coisas sobre a notícia, certo? Então vamos lá. Murió Diego Armando Maradona e já es leyenda. Então morreu Diego Armando Maradona e já é uma lenda. Lo encontraron sin vida a las 11:30 el miércoles 25 de noviembre de 2020, quando foram a despertá-lo. Então, quando foram acordá-lo, encontraram ele na segunda, dia 25 de novembro. Segundo o resultado preliminar da autópsia, o falecimento foi consequência de uma insuficiência cardíaca aguda que lhe generou um edema de pulmão. Então, segundo o resultado preliminar da autópsia que foi feita no corpo do Maradona, a morte foi consequência de insuficiência cardíaca aguda, que gerou também um problema no pulmão. Diego Armando Maradona murió este miércoles 25 de noviembre de 2020 como consecuencia de una insuficiencia cardíaca aguda que le generó un edema de pulmón en el barrio San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde se había instalado días atrás luego de la operación en la cabeza a la que fue sometido por un hematoma sudoral. El 30 de outubro havia cumprido 60 anos. Então esse primeiro parágrafo aqui repete as condições da morte dele, problema cardíaco grave, agudo, no dia 25 de novembro de 2020. Mostra aqui onde ele estava, no bairro de Tigre, nos arredores de Buenos Aires, a capital argentina, onde ele tinha se instalado depois de ter feito uma cirurgia na cabeça. Uma operação em la cabeça, como diz aí o texto. Então, muito se fala que esse problema cardíaco ele piorou depois da cirurgia que ele fez, que ele se recuperava. Segundo parágrafo. Segundo o resultado preliminar da autópsia difundido em la misma noche de ese miércoles, sofreu uma insuficiência cardíaca aguda em um paciente com uma miocardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca congestiva crônica que generou edema agudo de pulmão.
Então, segundo o resultado preliminar da autópsia, na mesma noite, né, da segunda-feira, ele sofreu uma insuficiência cardíaca aguda. Já era um paciente com miocardiopatia dilatada, com problema cardíaco e insuficiência cardíaca congestiva. Isso acabou gerando então um edema agudo no pulmão. En los últimos días, su familia y entorno habían notado a Maradona muy ansioso y nervioso, por lo que se había reflotado la idea de trasladarlo a Cuba para su rehabilitación, donde ya había pasado unos años luchando contra su adicción a la cocaína. Então, nos últimos dias, a sua família e o seu entorno já haviam notado Maradona muito ansioso e nervoso. Muito ansioso e nervoso. O que lhes fazia voltar a ideia, né, de levá-lo a Cuba para a sua reabilitação, onde ele já havia passado alguns anos lutando contra o seu vício, sua adicción, vício em la cocaína, o seu vício na cocaína, nas drogas. El presidente Alberto Fernández decidió decretar 3 días de duelo nacional a partir de este mismo miércoles. Então aqui eu chamo a atenção de vocês para a palavra duelo, que não tem a tradução em português aí correspondente, tá certo? Esse duelo aqui não é uma luta, né? Mas é o luto em si. O presidente Alberto Fernandes decidiu decretar 3 dias de luto nacional a partir desta segunda-feira, desta mesma segunda. Los restos de 10 llegaron a la casa velatoria Tres Arroyos cerca de la medianoche, en medio de una masiva presencia de vecinos e hinchas que lo esperavam com cantos e clima de cancha. Então, os restos mortais, né, do 10, como era conhecido, camisa 10 da seleção, chegaram a uma casa de velório, Três Arroios, cerca de meia-noite, né? Em meio a uma presença massiva de vizinhos e fãs, esse hinchas aí é fãs, que o esperavam com cantos e um clima de cancha. Esse clima de cancha seria um clima de jogo, um clima de partida, né, de futebol. Pois bem, a notícia resumida é isso aqui. Vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre o ocorrido aí na mídia, na televisão, na internet. Então, depois de ler o trecho da notícia aqui do jornal Clarim, vocês vão então responder estas 4 perguntas de compreensão textual. Primeiro, o que teria causado a morte de Maradona? É uma pergunta, tá certo, pessoal? Eu esqueci aqui de colocar a interrogação. E também coloquei aqui, para facilitar o trabalho de vocês, as perguntas já em português. Então, primeiro, o que teria causado a morte de Maradona, segundo o texto? Questão 2. O que levou Maradona até Cuba? 3. O que anunciou o presidente argentino Alberto Fernandes? E 4. Como os fãs receberam o corpo do ídolo Maradona? Então, bem simples, as respostas estão aqui no texto. Não é um texto longo, tá certo? Eu li já fazendo a tradução para vocês. Então, basta procurar aí as informações que estão explícitas aqui no texto e responder, tá certo? Espero que todos consigam fazê-lo. Qualquer dúvida podem encaminhar no privado. Desejo a todos aí uma boa noite e um bom trabalho.